Olá pessoal, eu me chamo Jean, sou membro do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vim realizar aqui mais um exercício da disciplina de Química Geral. Hoje irei focar mais precisamente na parte de calcular os mols de uma substância. Essa parte é bastante cobrada nas disciplinas de Química, por isso ela é bastante importante durante a graduação, pois a gente tem diversas cadeiras do ciclo de Química. Temos Química Geral, Química Experimental e Química Analítica. Vou passar aqui já para alguns conceitos importantes que a gente precisa recapitular. Bom, os conceitos importantes. Mol. O que é um mol? O mol ele representa uma quantidade específica de partículas, que é tabelada para todos os elementos, ela é a mesma. O que é a massa molar? A massa molar ela é a massa de 1 mol da substância. Então, todas as partículas têm peso diferente. Então, por isso que a gente tem a massa molar. Todos os mols têm peso diferente. E a gente calcula ele de acordo com o número de Avogadro. O número de Avogadro ele representa 6,02 vezes 10 a 23 partículas. É a quantidade de partículas existentes em 1 mol de qualquer substância. Bom, vamos então partir para o exercício. O que o exercício nos pede? Imagine que você tem em mãos uma colher de sopa de sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, cuja massa é de 20 gramas. Quantos mols de NaCl existem nessa colher de sopa? E após, descreva qual a quantidade de partículas existem na molécula. Bom, a gente tem o NaCl, ele é uma molécula cuja massa ela tem 20 gramas, nesse exemplo. Bom, mas a massa molar do NaCl, será que ela é de 20 gramas? Será que essa massa aí representa 1 mol? Ou quantos mols ela representa? Isso a gente vai aprender a fazer hoje no exercício. Bom, para a gente realizar esse exercício, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Bom, a fórmula que é aqui, ó, N é igual a M minúsculo divididos por M maiúsculo, onde o N minúsculo é igual ao número de mols, o M minúsculo é a massa genérica do exercício, que no caso ali ele já nos passou, e o M maiúsculo é a massa de 1 mol da substância. Bom, qual vai ser o nosso primeiro passo? O primeiro passo é encontrar a massa molar. Como é que a gente faz para encontrar a massa molar? A gente vai lá na tabela periódica, encontra os elementos que fazem parte da molécula e a gente encontra a massa atômica deles. Bom, aqui eu trouxe a massa atômica, quer dizer, trouxe a molécula de NaCl. O NaCl ele possui um elemento de Na, sódio, e um elemento de Cl, cloro. Qual é a massa atômica desses elementos? A massa atômica é esse número que está ficando bem embaixo aí. No caso do Na é 22,990 e do cloro 35,45. A gente aqui, para o nosso cálculo, aqui ó, está especificado onde está a massa atômica dos elementos. Bom, aqui para o nosso cálculo a gente vai utilizar a massa arredondada. Então a gente vai utilizar o Na como 23 gramas e o cloro como 35 gramas. Bom, então a massa molar do NaCl é de 23 gramas mais 35 gramas, portanto 58 gramas por mol. Bom, a gente já sabe então que, ó, segundo passo, aplicar na fórmula. A gente sabe que já não tem 1 mol. Então o N vai ser igual ao M minúsculo dividido por M maiúsculo, onde o N é igual ao número de mols, que a gente quer descobrir hoje. O M é a massa que o exercício M minúsculo é a massa que o exercício oferece, que é 20 gramas. E o M maiúsculo é a massa de 1 mol da substância, que no caso é 58 gramas por mol, que a gente descobriu agora anteriormente, utilizando a massa atômica dos elementos. Bom, então a gente já pode partir para aplicar na fórmula. Bom, aqui é só substituir. O N, que é o número de mols, é igual a 20 gramas, que é a massa genérica que o exercício nos ofereceu, que divide por 58 gramas por mol, que é a massa molar da molécula. Bom, a gente agora é só realizar essa divisão, que ela é bem simples. Então, a gente obtém que o número de mols que existe na substância, nessa molécula, é de 0,34 mols. Agora a gente pode partir para a segunda parte do exercício, que ele pede a quantidade de partículas que existem nessa molécula. Bom, esse passo é bem simples, que é encontrar o número de partículas. A quantidade de partículas ela é igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro. A constante de Avogadro que eu passei lá no início, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23, é o número tabelado, é igual para todos os elementos. E o número de mols foi o que a gente calculou agora anteriormente, que foi 0,34 mols.
Esse cálculo da quantidade de partículas ela é bastante importante, porque durante a graduação tem exercícios, tem nas provas, às vezes, caem o exercício que nos dá a quantidade de partículas e não o número de mols. Então, a gente pode descobrir o número de mols de acordo com a quantidade de partículas, porque a gente vai lá e divide pela constante de Avogadro, a gente descobre qual é o número de mols que existem nessa substância. Bom, então aqui a gente só vai substituir. A quantidade de partículas é igual a 0,34, que é o número de mols, vezes 6,02 vezes 10 na 23, que é a constante de Avogadro. Então a gente obtém 2,04 vezes 10 na 23 partículas. Bom, então a gente sabe que em 20 gramas do NaCl, com cloreto de sódio, a gente tem 2,04 vezes 10 na 23 partículas. Bom, hoje na nossa videoaula, a gente aprendeu aqui a calcular a massa de um mol, a quantidade de partículas, e a gente utilizou bastante esse cálculo.